Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como encontrar algumas funções que estão um pouquinho escondidas aí no seu Garmin e às vezes pode te gerar alguma dúvida ou você não sabe onde encontrar ou até mesmo nem sabe que o seu relógio tem. Então confere o vídeo até o final que eu acho que pode te ajudar muito aí no uso do seu relógio. Ah pessoal, lembrando que todos os modelos de relógio que eu falar aqui nesse vídeo vão estar aqui na descrição e também vou deixar o grupo com as promoções que a gente coloca, tênis, acessório, relógio, tudo relacionado à corrida com os melhores preços que a gente acha na internet. Vai estar tudo aqui na descrição. Então, sem mais enrolações, vamos começar com a primeira dica que eu vou dar para vocês, que eu acho que pode ter muita gente aí que não sabe. Pelo menos comigo já aconteceu muitas vezes de estar correndo e sem querer esbarrar no relógio ou o relógio esbarrar em alguma coisa e aplicar uma volta sem eu realmente querer. Como vocês podem ver aqui, a gente tem esse botão lateral que a gente pode desfazer essa volta. E assim você continua a sua corrida sem problema nenhum, sem nenhuma volta registrada. É um botãozinho aí que parece meio óbvio, mas eu, por exemplo, demorei bastante tempo para achar. Como vocês sabem, no Garmin a gente tem aquele parâmetro de condicionamento e performance, pelo menos nos modelos mais novos. Quando a gente fala a respeito desse condicionamento e performance, a Garmin estabeleceu de menos 20 a mais 20 a classificação aí para dar relacionado ao condicionamento e performance. Geralmente isso aparece aí no seu relógio entre 6 minutos e 20 minutos que você já está praticando ali a corrida. Então a Garmin utiliza aquela atividade que está feita naquele momento para te falar como está sendo sua performance em relação ao que ele já tem registrado no relógio. Então, por exemplo, às vezes você está praticando uma corrida, aparece ali mais 6 ou menos 4 e por aí vai. Dessa forma, a Garmin está te falando o quê? Que você tá, por exemplo, mais 6, você tá ganhando alguns pontos em relação à sua performance que já tem registrado no relógio. E essa classificação, ela se baseia nos seus batimentos cardíacos, no seu pace e na variação da frequência cardíaca. Então, por exemplo, se você vê ali que você ganhou alguns pontos positivos, por exemplo, mais 6, você sabe que você está voando, você está bem naquele treino, provavelmente você teve uma boa noite de sono, você se hidratou bem, a temperatura está uma temperatura legal. Mas, por outro lado, se você vê que está algum número negativo, também não precisa se assustar. Só quer dizer que aquela atividade que você está fazendo, você está sofrendo um pouco mais do que você está acostumado. Porque, às vezes, você não teve uma noite legal de sono, a temperatura às vezes está muito quente e outros fatores que podem influenciar aí no seu treino. Isso aparece entre 6 e 20 minutos de corrida, mas você pode colocar sempre para aparecer no seu visor. Vou te explicar como. Primeiro aqui você vai em corrida, como se você fosse iniciar realmente uma corrida. Aí você vai nas configurações de corrida, nos dados que você quer que aparece na tela e seleciona essa opção aqui, ó, condições de performance. Todo mundo que já está levando a corrida a sério sabe da importância da hidratação, da suplementação, de respeitar sua frequência cardíaca, de respeitar o pace do seu treinador e tudo mais. Então, o Garmin ele disponibiliza aí no relógio para você colocar avisos específicos para cada coisa em determinado tempo. Então, por exemplo, se você for fazer uma corrida, a sua primeira maratona, a sua primeira meia maratona, seus primeiros 10 quilômetros, e você quer que o relógio te lembre de tomar o seu gel de carboidrato, de ingerir a quantidade de água, você consegue programar tudo no seu relógio para ele te avisar que você precisa fazer aquilo naquele determinado tempo. E assim, quando chegar aquele momento, ele te avisa e você consegue cumprir a sua prova conforme o planejado. Não só provas, mas também treinos, caso você sinta necessidade. Isso pode ser muito interessante também para gestantes, porque a partir do momento que você alinhou com o seu médico que você pode fazer algum exercício físico, como por exemplo a corrida, ele vai te falar ali a respeito das frequências cardíacas. E aí você, seguindo as instruções dele, você consegue estabelecer no relógio o limite que sua frequência cardíaca pode chegar para que não tenha nenhum problema aí para você nem para o bebê. Então pode ser um ponto bem interessante também. Para fazer isso é muito simples, você tem que ir até corrida, configurações de corrida, alertas e adicionar novo. Aqui você consegue escolher especificamente qual você quer e até mesmo personalizar. A próxima dica é a respeito de localização que você tem aí no seu relógio. Quando nós falamos de GPS, a gente generaliza toda uma questão de satélites que são existentes e que nós temos aqui no nosso relógio. Então, por exemplo, o GPS que a gente conhece, ele é o Sistema de Posicionamento Global. Esse sistema ele é coordenado pelos Estados Unidos. Nós temos também a opção de utilizar o GLONASS e o Galileu. O GLONASS ele é russo e o Galileu ele é da Europa. Eu estou dando uma resumida muito breve, mas se você quiser você pode pesquisar melhor aí para entender realmente quais são exatamente as diferenças. Eu estou falando das localizações só para vocês entenderem que são sistemas de satélites diferentes. Então, cada um desses que eu falei, como o GPS, como o GLONASS e o Galileu, eles são 3 sistemas que utilizam conjuntos de satélites diferentes operados por pessoas diferentes. Pessoas, quando eu digo, entenda países, entendam as maiores potências aí do mundo, tá? Então, o que a gente consegue fazer no Garmin é basicamente selecionar
o que a gente quer utilizar naquele determinado momento, o que é melhor para a gente. É claro que também nós podemos deixar o Garmin fazer isso automaticamente, que é assim que ele vem de fábrica. Caso você tenha interesse em fazer essas alterações do tipo de satélite que seu relógio vai seguir, é basicamente você entrar em Sistema, Sistema de Satélite, escolher GPS ou todos os sistemas ou multiband. Como a gente pode ver aqui, cada opção tem sua vantagem, como economizar bateria ou dar a informação do posicionamento mais exato possível, e tudo isso você pode selecionar para aquela demanda da corrida que você vai fazer. Como eu disse, às vezes uma região muito fechada de prédios ou de mata, é mais indicado que você selecione o multiband, porque assim ele vai utilizar multisatélites para estar estabelecendo a sua localização. Aqui vem uma dica bônus muito interessante para quem tem o Garmin Forerunner 965. Caso você vai encontrar alguém ou você vai até algum local, você pode colocar um pin no mapa do iPhone e compartilhar com o seu Garmin Connect. Assim você consegue ter um trajeto, ter um traçado ali perfeito para você chegar até o local sem precisar ficar olhando toda hora no celular ou em algum mapa, algum GPS aí que você tenha que usar pelo celular. Pessoal, mais uma dica para vocês, mas é importante falar que não são todos os relógios que tem também. Essa dica para quem é competitivo é muito interessante. É o parceiro virtual. Basicamente, você define um parceiro virtual para correr contra você ou com você, da maneira que você preferir, e você consegue colocar o pace que você quer que ele vá, e assim você consegue fazer uma competição ali com ele naquele momento para que te estimule a correr mais rápido, para que você consiga estabelecer uma certa competição se você está correndo sozinho às vezes ou vai fazer um treino muito difícil. Para ativar essa função basta em corrida, configurações de corrida, parceiro virtual e colocar o pace que você deseja que ele corra. Outro ponto muito interessante é a função para você achar o seu celular. Se você, assim como eu, tem problema de memória, não sabe onde deixou as coisas, perde direto celular, carteira, chave, você pode colocar no seu relógio a função para encontrar o seu celular. Ele vai emitir um som onde vai facilitar você encontrar o seu celular. No relógio basta você segurar esse primeiro botão aqui, onde você vai abrir todas as funções que estão disponíveis no seu relógio, e aqui você consegue ver em laranja o encontrar meu telefone, e assim ele vai emitir um sinal sonoro. E o contrário dá para fazer também, você consegue achar o seu relógio pelo seu telefone. Basta você entrar no seu aplicativo da Garmin, entrar em seus dispositivos e clicar em Find My Device, ou encontrar meu dispositivo. Tem hora que a Garmin salva a gente até quando não tem nem relação com a corrida, tá vendo aí? Outra questão bem legal, pessoal, eu sei que tem algumas pessoas que se importam um pouco mais com a quilometragem do tênis, outras nem tanto. Às vezes você é um corredor um pouco mais pesado e a quilometragem faz realmente muita diferença, porque consequentemente vai acabar desgastando ali o seu tênis um pouco mais. Então o Garmin possibilita que você estabeleça qual tênis você está correndo para que ele fale quantos quilômetros o seu tênis já acumulou. Então, por exemplo, se você comprou um modelo novo, você cadastra ele ali no aplicativo, todas as corridas, assim que você terminar, você consegue colocar com qual tênis você correu. Assim ele vai fazendo o acúmulo de quilômetros e você consegue, por exemplo, saber o momento ideal para trocar os seus tênis. Por exemplo, 500 quilômetros, algumas pessoas que gostam de usar um pouco mais ou um pouco menos, você consegue ter todo esse controle aí pelo seu aplicativo da Garmin. Para fazer isso é muito simples, você tem que entrar no Garmin Connect, equipamentos, adicionar novo calçado, e aí você pode associar a todas as corridas que você fez com aquele calçado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês. Tentei focar na questão que pode ajudar a maioria das pessoas com a maioria dos modelos da Garmin. Então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal. E se ficou alguma dúvida, se você sabe de alguma outra função que pode ser legal falar aqui, deixa nos comentários, que pra gente é muito importante ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado por ter assistido.